Bem, pessoal, agora nós iremos fazer aqui uma revisão sobre o uso de serviços, tá? Essa revisão aqui, ela vai ser uma revisão mais prática, tá? A aplicação, como a gente pôde ver aqui até agora, ela não é uma aplicação muito complexa, é uma aplicação até simples. Então, os exemplos que eu utilizei de serviços até agora são realmente exemplos simples, né? Como a gente pôde ver aqui. Basicamente, nós enxugamos a nossa módulo aqui, deixamos realmente somente as nossas regras de negócio e fazendo com que essa regra de negócio se comunique com certos serviços. Um deles, no caso, é o nosso serviço de banco de dados, certo? Nós temos lá o nosso repository, um serviço específico, que ele vai encapsular as nossas queries ali, o que a gente precisa do banco ou não, certo? Ele que vai ser o nosso e-mail ali. E nós temos a nossa classe de conexão, que é uma dependência do nosso repository, certo? Nós temos a nossa classe para se conectar com o banco e os nossos repositórios para abstrair toda essa comunicação, essa interação com o banco de dados. E é justamente nisso que eu vou fazer a minha revisão. Se nós viermos aqui na nossa classe de conexão, nós iremos ver aqui que eu estou utilizando a função MySQL Connect, certo? No nosso repositório aqui, eu estou utilizando funções também em relação ao MySQL, tá? O MySQL Query, por exemplo, MySQL Erro, ou seja, são funções do PHP para o MySQL. E qual é o problema aqui? O que eu vou utilizar? Digamos que a gente vá utilizar o Postgres, por exemplo. A gente não vai mais utilizar o MySQL. Se a gente fosse numa aplicação normal, vocês já imaginariam o trabalho como estava no MVC antes de serviço? A gente teria que ir lá na nossa classe de subscription, ter que manipular isso aqui todinho, da mesma forma que a gente vai fazer aqui, tá? Então, imaginem agora se a gente tivesse colocado nossa aplicação toda no Postgres e futuramente a gente tivesse que migrar para o SQL Server, por exemplo, ou voltar para o MySQL. Nós teríamos que alterar todos esses métodos, todas essas classes. Antigamente, nós teríamos que alterar só a nossa classe de subscription, certo? Atualmente, nós teremos que modificar a nossa classe de conexão e a nossa repository. Ou seja, aqui a gente já vai ter um benefício de service. Se vocês perceberem, a gente não vai modificar a nossa classe de regra de negócio. A gente vai modificar o que? A nossa conexão e o nosso subscription repository. Então, voltando aqui, eu já falei aqui, né, que o PHP oferece aqui várias funções e classes para se conectar com o banco de dados. Dentre elas, nós temos a classe PDO, que ela é muito utilizada e eu sempre recomendo vocês utilizarem ela, tá? Qual é o benefício dela? Ela já oferece uma abstração para a gente, para que nós utilizemos vários bancos de dados diferentes. Ela oferece suporte a 12 bancos de dados, caso eu não esteja enganado. Depois nós iremos olhar na documentação do PHP direitinho, tá? Então, a gente vai fazer uso dela, ou seja, nós já estamos abstraindo o nosso serviço para que futuramente, caso a gente mude de banco de dados, a gente sofra menos impacto, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou utilizar um try catch, tá? Eu vou dizer que uma variável PDO vai receber meu objeto PDO. Primeiramente, o que eu quero dizer para vocês? Essa barra invertida aqui, por que eu estou utilizando ela? Caso eu não utilizasse essa barra invertida aqui, quando o Composer fosse carregar todas as minhas classes, quando eu fosse executar essa aplicação, ele iria entender que esse PDO está fazendo parte desse namespace aqui. Ou seja, quando a gente fosse executar, daria um erro, porque ele não encontraria essa classe PDO. Então, quando eu informo a barra invertida, eu estou dizendo que essa classe aqui não faz parte desse namespace. Espero que vocês tenham entendido. Então, o que o meu PDO ela pede? Ela pede o meu DNS, ela pede o meu username e ela pede o meu password. Essas aqui são os 3 parâmetros básicos para a gente conseguir se conectar, tá? E ela pode pedir também um quarto parâmetro, que são os nossos options. Eu não passo quarto parâmetro, tá? Não curto muito, eu prefiro setar essas configurações depois. Então, vamos criar nossa conexão aqui. Vamos passar primeiro o nosso DNS. A gente está utilizando aqui o MySQL, certo? A gente vai utilizar aqui o nosso host, é o DB, tá bom? E o nosso DB name é o PHP, deixa eu copiar aqui, pronto,
para cá. Agora nós iremos indicar o nosso usuário e nós iremos indicar a nossa senha. Bom, agora eu vou setar aqui aquele parâmetro, tá, que eu falei anteriormente. Eu gosto de setar um parâmetro chamado PDO, que é uma constante aqui, sabe? ATTR, esqueci aqui da barra invertida, provavelmente. Rmode, tá? E PDO, ATTR, Rmode, opa, PDO, acho que corri aqui, pronto, Rmode exception. Pronto. O que esse atributo aqui, pessoal, é que essa configuração extra faz pra gente? Caso haja algum erro no PDO aqui, por exemplo, da conexão, ele vai gerar uma exceção para mim. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou retornar esse PDO. Pronto. Agora eu vou criar aqui o meu cat, tá? A gente tem uma exceção exclusiva para o PDO, tá? Que é a PDO exception. Eu vou criar aqui uma variávelzinha e eu vou dar sempre um echo no get message. Pronto, eu vou remover. Bom, galera, a gente já mexeu na nossa classe de conexão, tá? A gente agora já está utilizando PDO para fazer essa conexão com o banco de dados. Ah, Erandi, se eu quisesse utilizar o Postgres, por exemplo, galera, a gente basicamente iria modificar o nosso DNS aqui, tá? Obviamente que a gente vai mexer ainda no nosso repository, tá, pessoal? Mas dizendo aqui para vocês, informando aqui, caso vocês queiram utilizar, se conectar com outro banco que o PDO dê suporte, basicamente vocês iriam modificar aqui o DNS ou outras funcionalidades do nosso repositório. Mas quando eu digo essas funcionalidades, não quero dizer métodos do PDO, eu quero dizer funções ou ações do próprio banco, tá? Não sei como é que eu posso dizer, uma função que vai manipular a data no MySQL é diferente da função de manipular a data do Postgres e assim por diante, tá? Mas em relação a executar uma query, passar parâmetros para essa query, o PDO ele já vai abstrair tudo para a gente não vai precisar mais mexer nisso. Então, isso que eu quero mostrar para vocês, o benefício de utilizar serviço e sempre tentando abstrair ao máximo, tá, pessoal? Bom, agora a gente vai aqui para o nosso repository, tá? E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma variável statement, certo? Que vai receber o nosso connection prepare, tá? E aqui vai ser a nossa query. É importante salientar aqui para vocês, galera, que o PDO ele oferece dois métodos aqui para a gente manipular queries, tá? O prepare e o query. E qual a diferença deles? Basicamente, o query ele vai executar a query simples, tá? Um select, por exemplo. O select a gente utiliza um select básico, tá, pessoal? O que é um select básico? É que ele não vai receber parâmetros externos. Já o prepare ele é utilizado quando nós vamos utilizar parâmetros externos, como por exemplo, no caso aqui o insert, ou digamos que a gente vai fazer uma pesquisa aqui por determinado ID, por determinado e-mail, ou uma atualização, ou excluir um dado pelo ID, ele vai receber parâmetros externos. Eu já falei anteriormente para vocês que utilizar a passagem de parâmetros para uma query SQL dessa forma aqui não é boa, tá? Eu já falei, ou devo ter falado, que a gente fica vulnerável a SQL injection, tá? Caso a gente não trate o dado, mas mesmo que a gente trate o dado, é muito bom nós utilizarmos outra forma, sem ser essa. E que outra forma é essa? Eu estou falando de SQL, aliás, estou falando de prepared statement, tá, pessoal? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou copiar, tá? Esse código. Pronto. E o que eu vou fazer? Eu vou dizer, aqui eu vou utilizar sempre interrogações, tá? Pronto. Prontinho. Mais um aqui. E o nosso último. Pronto. Eu vou deletar aqui. Pronto, pessoal. Basicamente é isso. O que são essas interrogações aqui, galera? São os parâmetros, tá? Existe outra forma também, não só com interrogação. Deixa eu setar aqui. Pronto. Que seriam, fazendo assim, por exemplo,
name, dois pontos, e-mail, certo? E assim por diante. Então, eu vou utilizar aqui interrogação novamente, tá? Bom, pessoal, a gente já definiu aqui a quantidade de parâmetros que essa query vai receber, tá? O que a gente vai fazer agora? Nós iremos aqui no nosso statement, nós temos aqui agora, se vocês perceberem, nós temos aqui três métodos: by de value, by de column e by de parâmetro. Eu sempre utilizo o by de value, tá? Não preciso passar valor aliás, passagem de parâmetros por valor, por referência. Eu vou sempre passar por valor. Vai ser o que? O by de value. O que a gente vai fazer agora? Eu vou setar como 1 o valor de data name, tá? O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Digamos, essas interrogações aqui, que são os parâmetros, certo? Eles têm uma sequência. Então, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu for passar esse valor, eu vou dizer para qual parâmetro eu estou passando esse valor, tá? No caso aqui, 2, eu já vou setar aqui, por exemplo, 3, 4, 5 e 6. Pronto. E eu vou só copiar aqui o e-mail para cá, o identificador vai para cá, a data vem para cá, data de nascimento, aliás, se ele é graduado ou não, e o estado. Pronto. Basicamente é isso, tá? Eu vou remover. O que eu vou fazer agora? A gente fez o que, galera? Nós montamos a nossa query, nós preparamos a nossa query, nós passamos o valor. Agora a gente vai realmente executar essa query, tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dar statement execute, certo? Pronto, pessoal, ele vai executar. E como é que a gente vai checar se deu certo ou não, Erandi? Existem algumas formas, tá? Eu vou fazer uma forma bem simples aqui para vocês. Eu vou dar um return, por exemplo, se o meu statement row count for maior que 0. Pronto, aqui ele já vai me retornar true ou false. Eu já sei que essa query executou ou não. Pessoal, importante aqui, no nosso canal já tem um conteúdo sobre banco de dados, tá? Eu aprofundo um pouco melhor essa manipulação aqui com o PDO. O material é exclusivo com o PDO, certo? Espero que vocês deem uma olhada lá depois. Mas basicamente isso. Eu estou fazendo aqui de uma forma bem simples, não estou fazendo nada complexo, porque eu não quero me aprofundar nessa execução aqui. Eu quero mostrar realmente a arquitetura e a comunicação e interação de componentes, tá? Então, eu vou voltar, eu vou apagar isso aqui, deixar só uma linha aqui, tá, pessoal? Pronto, basicamente é isso. Erandi, se eu quisesse modificar agora, quisesse utilizar o POST, se não quisesse mais utilizar o MySQL. Pessoal, basicamente, nesse caso aqui, a gente só iria modificar a nossa conexão. Se eu quisesse utilizar o SQLite, da mesma forma. Se eu quisesse utilizar o Oracle, da mesma forma. Digamos agora que o nosso repository faça uso de alguma função do MySQL e eu queira modificar para o Postgres agora. Aí sim, nós iremos modificar a nossa conexão, nosso DNS lá, e nós iremos modificar a nossa query, já que o mesmo nome da função do MySQL pode ser diferente em relação ao Postgres, tá? Basicamente é essa a diferença, é realmente essa modificação. No nosso caso aqui, galera, nós só temos uma query, que é a de salvar. Ou seja, eu posso estar utilizando aqui qualquer banco que o PDO dê suporte, que a gente só vai modificar a nossa conexão, tá? Basicamente é isso. O que a gente vai fazer agora? Nós iremos executar fazer uma inscrição de um usuário, tá? Para a gente saber se está funcionando, se deu algum erro. Então a gente vai voltar lá para o nosso navegador, tá? E vamos executar. Bom, pessoal, eu já estou aqui na minha tela, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar aqui, sei lá, teste, por exemplo. E-mail 2 aqui, CPF também, estado, sei lá, da Bahia, nascimento dia de hoje mesmo, ano de nascimento, né? A data, aliás. Se ele é graduado, sim, vamos enviar. A gente verificou aqui que deu um erro. A gente vai lá no nosso terminal, tá? A gente vai verificar que erro foi esse. Vamos lá.
Bom pessoal, eu já estou aqui com o terminal aberto e a gente vai ver aqui qual foi o erro. Uma exceção do PDO, como eu falei, por causa do nosso try-catch lá, ele está dizendo que o número de variáveis está sendo incompatível. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Primeiro, a gente não precisa mais dessas interrogações aqui, tá? Certo? Eu posso retirá-las, não tem problema. Outra coisa que eu posso informar aqui para vocês é que no Bind Value nós podemos ver aqui que nós temos 3 parâmetros, certo? A gente pode utilizar para ajudar o PHP na hora que ele for se comunicar, na hora que ele for fazer a interação com o MySQL, certo? Outra coisa que eu vou fazer aqui, galera, é na nossa subscription, certo? Se a gente for aqui no nosso graduated, por exemplo, nós vemos aqui que a gente está retornando um string, né? True ou false. O que a gente vai fazer aqui? Nós iremos retirar essa string aqui, tá? Pronto. É o que a gente vai fazer aqui. Basicamente é isso. A gente vai salvar, a gente vai voltar para o nosso navegador e a gente vai só simplesmente atualizar a página, tá? Vamos lá. Eu estou aqui no navegador, a gente vai ver aqui que tem essa página de erro. O que eu vou fazer? Eu vou atualizar a página novamente e a gente vai ver se está funcionando ou não, tá? Ele me perguntou aqui. A gente pode ver aqui que ele funcionou. Ou seja, a gente precisou modificar uma coisinha no nosso subscription, tá? Mas a nossa inscrição funcionou. Se a gente for no banco, a gente vai ver se funcionou ou não, tá? A gente vai fazer isso agora. Bom, pessoal, já estou aqui no banco, certo? A gente pode ver aqui que salvou o dado do usuário, tá? Sem problemas nenhum. A gente modificou aqui pouca coisa no nosso subscription, tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? O uso de serviços são muito importantes na aplicação, tá? Seja para enxugar um pouco a nossa módulo, seja porque eu vou ter um serviço específico como o envio de e-mail, por exemplo, que vai ser utilizado por N funcionalidades. Eu vou ter vários repositórios aqui que vão ser utilizados por outras funcionalidades, tá? Se eu quisesse utilizar aqui da forma que está outro banco como o Postgres, o Oracle, ou sei lá, qualquer outro que o PDO dê suporte, novamente eu iria modificar meu DNS aqui, tá? Eu não iria modificar a minha classe de subscription, certo? Na nossa validação aqui, por exemplo, eu estou utilizando uma validação bem simples, pessoal. Como vocês podem ver aqui, eu estou percorrendo um array, estou verificando se algum dado não foi enviado. Se não foi enviado, eu estou retornando falso. Se todo mundo foi enviado, eu estou retornando true. Simples, simples demais. Eu podia utilizar uma biblioteca externa para fazer isso também? Podia. Se eu quisesse utilizar uma biblioteca externa para ter mais detalhes, digamos assim, para saber qual campo não foi enviado, ou fazer uma validação mais personalizada, digamos que algum campo, além de não ser vazio, ele tem que ter um tamanho mínimo de caracteres, eu poderia fazer isso aqui. Obviamente que nesse caso eu iria mexer com meu subscription, certo? Porque eu provavelmente retornaria quais campos são necessários preenchimento para o usuário, entre outras coisas. Pessoal, basicamente é isso aqui. A gente mexeu o mínimo no nosso subscription, tá? Talvez a nossa maior modificação aqui seria, por exemplo, se a gente utilizasse um banco que o PDO não oferecesse suporte, tá? Por exemplo, um MongoDB. A gente iria sofrer um pouco porque nós iríamos ter que modificar realmente a nossa conexão aqui, tá? Nós iríamos modificar bastante o nosso repository, tá? Como vocês podem perceber, como a gente fez com o PDO, a gente modificou bastante. Basicamente é isso. Importante aqui, novamente, com o PDO, pessoal, a gente tem mais segurança, tá? Que a gente está utilizando agora Prepared Statement. A gente praticamente está imune a SQL Injection, tá? Obviamente, novamente, é sempre bom tratar os dados, certo, pessoal?